Bora então fazer o trabalho agora de um tópico que é super mega power hiper cobrado aqui no direito administrativo. Veja bem, dentro do direito administrativo, nós temos alguns tópicos que por si só caem bastante e nós temos alguns tópicos que caem muito em conjunto com outras matérias. Esse aqui está nos dois. Aqui nós vamos ver uma parte que eu costumo falar que é básica, não no sentido tipo assim, é básico, é fácil. Não, não. Básico no sentido de ser a base da matéria. O que nós vamos estudar aqui, no tópico de organização da administração pública, você vai ver depois, em toda a sequência do direito administrativo. Por isso, se deixa alguma falha aqui, se você deixa algumas coisas a desejar, você tem um vício que vai macular aí o restante do conhecimento todo. Então fica de olho, que é uma parte fácil, tá? É uma parte bem de boa. Eu gosto de trabalhar isso aqui já bem no comecinho, logo no começo da matéria, porque você tem essa base e flui melhor. Cada professor tem uma técnica diferente. Eu gosto de trabalhar aqui, porque, poxa, é muito comum que as pessoas comecem trabalhando com princípios, mas, cara, aí eu vou falar para você, o princípio se aplica direta, indireta, mas quem quer ir direta, quem quer indireta, e os sinônimos. Então essa primeira parte é muito legal para a gente formar uma conceituação, a gente já aproveita e vê as características todas, mas eu gosto de trabalhar esse tópico logo no começo, pois assim você fez uma base bem forte e vai construindo em cima dela. Então quando a gente fala da organização da administração pública, o que nós veremos? Nós veremos como a administração pública é formada, como ela é organizada, como tem os seus integrantes, e é o seguinte, esse tópico ele é dividido em vários subtópicos, vários subtópicos. No presente momento, nós iremos analisar a parte que sempre você vai ver no teu edital, se tiver alguma coisa disso, que é a administração direta e indireta. Aí depois há subdivisões, que é a parte de órgãos públicos. Nós temos ali centralização, descentralização, concentração, desconcentração, consórcios públicos, agências reguladoras, agências executivas e assim vai. Só que aí você tem que ter uma cautela de verificar o que está no seu edital. Tipo, consórcios públicos, tem coisa que às vezes vem um edital maior, vem um edital menor. No presente momento, dentro da organização da administração pública, a gente vai ver uma parte que sempre está no seu edital. Essa parte aqui, se tiver direito administrativo, se tiver qualquer coisa de organização da administração pública, você vai verificar, que é o que fala da administração direta e indireta. Então, se prepara, pega a canetinha, anota os resumos todos, que o meu objetivo com você aqui é o seguinte, é aprofundar em alguns pontos, fazer você entender a matéria, o aprendizado, e te ajudar ali a fazer os resuminhos. Aí depois você tem que dar uma complementada, lógico, você tem que pegar um materialzinho mais complexo e ir aprofundando aos poucos, pegando a parte de leitura da lei, mas o objetivo aqui é o quê? É simplificar, é pegar algo que é relativamente complexo, deixar o mais simples possível. Primeiro, para ajudar a entrar na tua cabeça e para ajudar na memorização também. Bora lá? Bora lá? Bora lá então ver essa parte aí. Primeiro ponto é o conceito de administração pública. Quando a gente fala de administração pública, nós podemos conceituá-la segundo dois critérios distintos, o critério formal e o critério material. O abacaxi é que esses critérios possuem sinônimos. O critério formal, eu vou falar primeiro, depois vou pôr no papel. Você vai ver como no papel, né? Colocar aqui no esqueminha, você anota e vê como fica mais fácil. Nós temos o chamado critério formal, subjetivo orgânico, que fala que a administração pública são apenas aqueles entes, aquelas pessoas jurídicas previstas em lei como integrantes da administração pública, juntamente com seus próprios órgãos e agentes. Nós temos um outro critério, que é o critério material, objetivo ou funcional. É um critério que fala da própria atividade administrativa, que não é um critério tão restrito como o anterior, é um critério mais amplo. Professor, eu achei tudo bonito, mas... Pois é. Agora vamos então esquematizar, porque senão não dá para responder a questão. Então a gente vai fazer um esqueminha para deixar isso aqui afiadíssimo. Veja bem, esse ponto que eu vou te jogar agora, eu considero particularmente o mais chato do tópico todo. Toda essa parte de administração direta e indireta, eu acho moleza. Você vai achar em breve moleza. Mas esse ponto que eu vou te mostrar agora, você vai achar, você vai verificar que ele é o mais chatinho em prova. Mas calma. Calma que eu vou esquematizar e eu vou deixar redondinho para você, você não erra nenhuma questão. Vem comigo, olha só. Quando a gente fala então do conceito da administração pública, nós podemos falar
que a administração pública pode ser conceituada mediante dois critérios. Nós temos o primeiro critério, que você vai associar essa mnemônica aqui, ó. Nós temos o primeiro critério, que você vai usar essa mnemônica aqui, ó. For, su, or. É o critério do sovaco. É o for, su, or. Lembra de um sovaco, beleza? Então, ó, deixa eu fazer diferente aqui, peraí. For, su, or. Esse é o primeiro critério. Lembrei do sovaco, é o for, su, or. O que é o for, su, or, Thales? O for, mal, o su, objetivo, e o or, orgânico. Lembra de um sovaco. Formal, subjetivo ou orgânico. For, su, or. Beleza? Você vai verificar que esse é o critério adotado no Brasil. Esse que é o critério adotado no Brasil. O que esse critério fala, tio? Esse critério, ele fala que a administração pública são aqueles entes. A administração pública são aqueles entes, são aquelas pessoas jurídicas, são aqueles entes, são aquelas pessoas jurídicas definidas em lei como sendo administração pública. Então, nesse critério, nós temos o rol taxativo. A lei determina quem é administração pública. E junto com esses entes, também são considerados como integrantes da administração pública os seus próprios órgãos, que são divisões internas dessa pessoa jurídica, e os seus próprios agentes. Opa! Os seus próprios órgãos e os seus próprios agentes. Beleza? Esse é o critério formal, subjetivo ou orgânico. Aí, nós temos o outro critério. O outro, você decora esse primeiro. Decora o primeiro. Aí nós temos o outro, que não é o critério adotado, mas a banca pode perguntar dele também. Que é o critério. Ó, se o de cima é o formal, o outro é o material. Se o de cima é o subjetivo, o outro é o objetivo. Se o de cima é o orgânico, o outro é o funcional. Então, cuidado que tentar decorar os dois juntos... Opa, peraí que eu apertei. Apertei um monte de coisa sem querer aqui, calma lá. Fiz uma bagaceira aqui, pronto, voltamos. Acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Nós temos então o critério material, objetivo ou funcional. Esse critério, ele não é o adotado no Brasil. Mas às vezes a banca nem pergunta, tá? Qual é o adotado? Ela só pergunta o que ele diz. Esse critério, ele faz referência à própria atividade administrativa. É um critério mais amplo. Então aqui, no critério formal, subjetivo ou orgânico, é um critério que faz referência a quem desempenha essa função. Que no caso, são esses entes definidos em lei. Eu vou apagar isso aqui que eu vou pôr embaixo, tá? Só por isso, não vou mudar nada. Eu vou apagar que eu vou colocar embaixo aqui, ó. Faz referência à própria atividade administrativa. Que tinha ficado feio do outro jeito, o toque estava me incomodando. Muito bem. Tá bom, professor. E agora? Agora é o seguinte, você tem que ver qual a banca está perguntando para você. Copia bem rápido, que eu vou te ensinar a usar esse critério em prova agora. Eu vou te ensinar a usar isso aqui em prova. A gente vai fazer aqui, ó, tipo um resumo do resumo. Que essa parte ela é meio chatinha, viu? Ela é meio chatinha mesmo. Só que vamos lá. Em prova, das duas, uma. A banca pergunta para você qual que é o critério adotado, aí tá fácil. Ou ela pergunta para você o que diz um, o que diz o outro.
Se você tentar memorizar os dois juntos, rapaz, vai dar ruim. Se você tentar memorizar os dois juntos, em prova a gente se confunde todo. Porque acontece assim, ó, você chega e estuda um, você chega e estuda o outro. Aí chega na prova e você fala, rapaz, eu tô vendo aqui, eu lembro, eu só não sei se é esse ou se é esse, eu só não lembro isso. Eu só não lembro a resposta, porque é exatamente isso que a banca vai cobrar de você. Então eu tô te mostrando um passo a passo, vem cá. Aproveitar que a gente está num momento bem introdutório para explicar um pouco a forma que eu gosto de trabalhar a matéria. Eu não gosto de chegar e falar assim, ó, pá, decore. Você tem que estudar, você tem que ler, tem que fazer as questões, mas uma coisa que eu utilizei muito no meu estudo, na minha preparação, e que vai te ajudar também, é ter uma sequência. É tipo assim, quando você pega um monte de fio tudo enrolado assim, como que você desenrola? Você pega lá no meio e puxa? Não. Você pega uma ponta, você pega uma pontinha e tira, que é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou te mostrar quais são as pontinhas que você pega e você começa a puxar e a matéria vai desenrolando. São algumas técnicas que existem para memorização, para associação do conteúdo. Então a gente tem que ter uma sequência. Tem que ter uma sequência. Deixa eu dar um exemplozinho para você, só para você entender a técnica que eu gosto de utilizar, porque a gente vai fazer isso aqui durante o curso todo. Todo momento que a gente pega algumas coisas um pouco mais complexas ou um pouco mais extensas, eu gosto de usar essa técnica, que é o seguinte, que eu estudei muito sobre isso já. Eu estudei muito para concurso, eu também estudei muito sobre técnicas de memorização, tal, sobre essas ferramentas. Algumas boas, algumas são um lixo, outras ajudaram, outras só atrapalharam. Então eu vou compartilhar contigo algumas que são ali mais pacificadas, que funcionam bem. Olha só essa aqui, ó. É o seguinte, já viu aqueles programas antigos? Não precisa copiar essa parte não, tá? Eu vou até colocar em outra cor, porque isso aqui eu não quero que você copie não. Aqueles programas antigos que tinha na televisão, tipo Silvio Santos, do Gugu e tal, que tinha assim, ó, tinha um número bem grande, né? Tinha lá 17, 3, 5, 8, 2, 1, 9, 0, 0, 7, 5, 3, 4, 8, e assim vai, cara. Vinha aquele número enorme. Aí a pessoa tinha que decorar esse número e fazer ali, e recitar ao vivo o número de cabeça. Cara, era um número com uma centena de dígitos, algumas vezes. E a pessoa tinha que decorar e falar de cabeça. Decorar o número desse é quase impossível. Mas o que eles faziam? Eles faziam ali uma técnica para a pessoa associar um com o outro. Vinha alguém especializado, né? Claro, fora não estava ao vivo, tal, a pessoa tinha uma semana para isso. Vinha alguém especializado e ele fazia uma técnica que era tipo assim, ó. Fala assim, o morador da casa 173 tinha 5 filhos e 8 empregos. Sei lá, cara, ele inventando uma história, entendeu? Ele inventando uma história. Aí o morador da casa tal tinha 5 filhos, 8 empregos, acordava às 21 horas da noite, que é a mesma coisa que 9 horas tal. Ele ia associando, entendeu? Eles criavam uma historinha. Claro que eu fiz uma história bem merda aqui, tal, nem pensei, eu fiz agora aqui. Ele criava uma historinha que tinha uma certa sequência e um número ligava ao outro. E ele repetia essa história várias e várias e várias vezes. Porque é mais fácil você visualizar uma história do que você decorar uma centena de números. Aí a pessoa chegava ao vivo e ficava pá, 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 pá. E você vê uma pessoa comum recitar ali um número que tinha uma centena de dígitos. E acontecia. Às vezes a pessoa errava no final, o pessoal vibrava, tal. O pessoal gosta de ver a desgraça, né? Então são técnicas que ajudam. Nesse caso, a técnica que eu costumo utilizar, sem fazer alarde, vou jogando ali, é mais ou menos isso. Eu jogo o início e vou amarrando uma coisa na outra. Vamos amarrando uma coisinha na outra. Aí dessa maneira você vai repetindo, a memorização vai vindo, que é o que a gente vai fazer aqui. Então olha só, essa parte que eu joguei para você, ela é uma parte bem complexa, que é essa parte que fala aqui dos critérios, ou administração pública em sentido material, objetivo, funcional, orgânico, tal, é algo relativamente complexo. Mas olha a técnica que eu desenvolvi, que eu depois de tentar várias e várias e várias vezes, eu desenvolvi essa regrinha que é simples, tá? Não é nada de outro planeta também, para te ajudar a matar essa parte, quer ver? Olha só como vai funcionar. Vem comigo. O que nós vimos? Qual que é o critério adotado no Brasil? É o critério do sovaco. É o for-suor. Então, no Brasil, você lembra do sovaco. É o for-suor. O que o for-suor fala? O for-suor fala que a administração pública são apenas aqueles entes definidos em lei junto com os seus órgãos e os seus agentes. Por exemplo, a União,
os órgãos da União e os agentes públicos que integram a União. Beleza? Beleza, esse é o adotado. Aí a gente tem o outro critério. O outro. Você decora o forçuor, que é o adotado no Brasil. O outro critério é o que fala da própria atividade administrativa. Ô, caramba, eu tô trocando sem querer aqui, que acho que eu apertei alguma coisa que não podia. Aqui, achei. A gente tem um outro. O outro critério é o que fala da atividade administrativa. O outro critério, se o de cima é o formal, o outro é o material. Se o que você decorou, o su, é o subjetivo, o outro é o objetivo. Tem o or, de orgânico. Então, se você decorou o orgânico, o outro é o funcional. Você reparou que é o de cima que você precisa memorizar bem forte? O sovaco, o for, suor. Aí tem o outro. O outro você vai matando por exclusão, que é o que fala da própria atividade administrativa. Então, você fazendo essa regrinha que eu te mostrei, vai te ajudar bastante, mas vai te ajudar bastante mesmo em prova desenrolar. É uma parte que não é tão fácil. Você chega nas questões, as questões às vezes elas são meio chatinhas e são extremamente detalhistas. Se você não lembrou se era orgânico ou funcional, perdeu a questão. Aí você pegando essa regrinha, você treina bastante e começa a aplicá-la em prova. Essa primeira parte, essa parte do conceito aqui é indispensável. Se você chegar afiado aqui, você mata uma questão que boa parte dos seus concorrentes não vão acertar. Tem questão que é boba. Chega e fala, é autarquia integra direta. Ah, aí qualquer bisonha acerta. Aí não conta, é questão morta. Agora, se chega lá na prova e vem uma questãozinha de administração pública em sentido funcional, em sentido orgânico, material, entidade, atividade, aí a questão está separando as crianças dos adultos. Aí realmente é uma questão que não é uma questão bolinho, não. Então fica de olho que essa parte do conceito aqui, você vai pegar as técnicas que eu te mostrei e vai fazer bonito em prova. Então lembra, qual que é a regra? O que é adotado no Brasil? Ah, é o sovaco. For, suor. Formal subjetivo orgânico no Brasil, nós consideramos a administração pública como sendo aqueles entes e os seus órgãos e seus agentes definidos em lei. Aí tem o outro. O outro critério é um critério mais amplo. É um critério que fala da própria atividade administrativa. Esse critério, o critério material, objetivo ou funcional, é um critério que fala, por exemplo, do poder de polícia. Ele não está falando de quem exerce, mas do próprio poder. Ele está falando de qualquer um que exercer aquela atividade. Segundo o critério funcional, até mesmo um particular que esteja desempenhando a prestação de um serviço público está no conceito de administração pública. Por quê? Porque ele não está falando dos entes, ele está falando da própria atividade. Então, palavrinha mágica. Cuidado. Entes, olha só, ele fala aqui, ó, dos entes, que é o sovaco, ou o outro, que é da atividade. Claro que aqui eu estou tentando simplificar ao máximo, tá? Tentando diminuir o máximo possível para deixar ali fácil para você associar. Só que você tem que fazer decoreba. Tem que ver uma, tem que ver duas, tem que ver três, tem que bater isso aí várias e várias vezes. Fazendo isso, você consegue desenrolar numa boa. Belezeira? Bate o print então. Bate o print. Essa parte aqui, ó, eu estou repetindo o que está em cima, tá? Essa parte aqui é só para te ajudar na decoreba. É só o passo a passo. Então, enquanto a parte de cima que nós analisamos fala do quem, aqui na parte de baixo, que é o outro critério, ele fala do que está sendo feito. Opa, troquei sem querer aqui. Ele fala aquilo que está sendo prestado. Ele fala do objeto. Ele fala da própria atividade. Mas eu quero que você memorize o de cima, beleza? Passo a passo. Fazendo isso aí, tua prova vai ficar bonito. Fechou? Bate o print aí, volta aqui para mim. E aí é o seguinte, chegou na prova, viu questão disso, para tudo. Não sai fazendo a questão correndo. Se você fazer a questão correndo, você pode cair uma pegadinha. Para tudo. Parou. Respira. Vai no cantinho da prova. Tá. Como funciona mesmo? Ah, no Brasil a regra é o sovaco. For, suor.
Formal subjetivo orgânico é aquele que fala dos entes, seus órgãos e agentes. O outro é o que fala da atividade. Se você decorar um, fica mais fácil você lembrar do outro. Se você tentar decorar os dois juntos, vai misturar tudo, cara, e na hora da prova vai virar uma bagaceira. Então tive bastante trabalho para elaborar aqui essa mnemônicazinha, usa ela que vai ser um sucesso, valeu? Só que essa é apenas a primeira parte. É apenas a primeira parte. O que nós vimos? Nós vimos então que no Brasil o critério adotado é o formal, ou seja, integra a administração pública apenas aqueles que estão previstos em lei como sendo a administração pública. Tá bom. Quem são eles, Thales? Vamos ver quem são eles logo na sequência. Valeu? Até já!